voltando aqui para a segunda parte da live. Deu um barulho esquisito que vocês estão ouvindo aqui. São as cachorras aqui brincando. São três lavradores. Oi, Lara, boa noite. Dejane, boa noite. Ju, Vana, Vládia, Carla, Gardênia, Poliana, Simone, boa noite. Sejam bem-vindas novamente. Vana, Vládia, minha irmã querida. Henrique, meu irmão. Cláudio Dias. Ciência da Alma, meu brother Vitor, nosso irmão do podcast. Portal Grande Coração. Quem gosta de Spotify, de ouvir podcast de qualidade, Portal Grande Coração. Sigam lá no Spotify. Inclusive eu fiz, né, uma participação não tão especial, né, que os meninos é que são especiais no podcast deles. Falamos sobre o panorama extrafísico. Tá lá no... Tá. E sigam também, né, a Ciência da Alma aqui no Instagram e o Portal Grande Coração também no Instagram. Agora vamos ver aí o estudante espírita também, nosso brother, tá aí. Sigam quem não conhece ainda. Boa noite, esperando o Ítalo retornar aqui, deve ter ido beber uma água. Jane, boa noite. Vamos ver. Como é o nome de quê, Vlad? Vana. Tá aí o Ítalo. Vou chamar aqui, Ítalo. Vou te mandar um direct. Não tá dando certo. Eu tô te vendo, Ítalo, mas eu te mandei no direct o convite. Vamos ver se dá certo lá agora. Não, que a gente tem que ouvir o Ítalo, ele tem muita informação boa para tratar, é estudioso do espiritismo, não tem esse viés dogmático, é a pessoa que vale muito a pena a gente ouvir e muita contribuição interessantíssima aqui pra gente. Vamos ver se o Instagram permite aqui a gente entrar, né, de novo na nossa conversa. Pois é, ouviu o Spotify, certo, Vana? É o Portal Grande Coração. A gente pode seguir lá no Spotify. Pronto, tá aqui o Ítalo. Olá, Tefa, boa noite. Pinha de luz. Tá aí, Oi, oi, querido, que bom, retornou. eu sei que, olha, eu tô até um pouquinho aqui preocupado, porque eu acho que Ah, muitas pessoas aqui podem até me julgar, né? Mas assim, tudo isso aqui que eu estou lendo, pessoal, eu já vivenciei na prática. Tudo isso aqui que a gente está debatendo, eu já vivenciei e vivencio na realidade do trabalho mediúnico que eu faço na prática, tá? Aí só para continuar aqui, posso continuar, né? sim, ótimo, vamos lá. Desculpa ter Só te para interrompido, mas continuar. melhor eu interromper do que o Instagram, né? Mais Só simpático. para continuar, para fechar essa parte que eu estava lendo, Vamos a lá. conclusão que o doutor Paulo Frutuoso fala a respeito dessa citação do livro, né? Onde Uhum. o querido Luiz da Rocha Lima, né? Que eu tenho plena certeza que antes de eu desencarnar, falo isso com meus olhos ó, cheios de lágrimas, eu vou conhecer o Lado de Luiz. Tenho plena convicção. Eu sei que eu não vou ter cabidal moral para ver Luiz da Rocha Lima ou outros médios de lá, mas eu quero pelo menos pisar no solo daquele centro. Se eu pisar na Bo- porta de entrada, já tá tudo bem para mim, sabe? Bora Aí combinar, vê bora se, combinar. vê se é uma conclusão interessante ele diz aqui, ó. Duas coisas chamam a atenção no texto acima ao leitor atento. A primeira é a profunda erudição do presidente, versando com várias vertentes científicas, Uhum. incluindo as espirituais. O conhecimento dos chakras energéticos como ponto de união entre o soma físico, que é o corpo, e o perispírito é soberbo, como não poderia deixar de ser. Só pode ter sido adquirido a custas de profundos estudos. Uhum. A segunda, mais uma vez, recai no assombro. O conhecimento científico dessas entidades perversas, que também só podem ser fruto de prolongados estudos e experimentações em vários ciclos da ciência, conhecida e desconhecida por nós, habitantes da Terra. Felipe, vamos parar agora, eu e você. Você olha para mim, olha para você, a gente pensa junto. Tu Ah. acha que é fácil para um médico oncologista chegar a esse tipo de conclusão?
Não é, porque ele está tratando de pseudociência, né? À luz da ciência ortodoxa, pseudociência. Falar de chakra, Como é que corpos você vai falar? Como é energéticos. que um cara que tem uma credibilidade como o doutor Paulo César para falar sobre isso e mostra, ele mostra organicamente, cientificamente o que acontece. Gente, e aí a gente vê o pessoal não lendo essas obras. A gente vê o pessoal querendo fazer espiritismo religião ao invés de ciência. Cara, isso me deu. Ó, eu tô falando aqui, os cabelos do braço tá subindo, sabe? Ah, Arrepiado. Porque as pessoas que me conhecem sabem a sede de ciência que a gente tem que ter para ter esse tipo de conhecimento. A gente não teve esse conhecimento da noite para o dia. Aí você vê um químico, como o Luiz da Rocha Lima, que pega um pó de uma materialização de um trabalho negativo e vai analisar. Aí chega numa conclusão científica. Aí muitos espíritas sabem disso e se calam. E se calam. Ficam calados. Não abordam esses assuntos. E aí entra aquela questão que muita gente se pergunta: aí o que é que eu posso fazer para me proteger disso? Que a gente quer proteção, né? é. A gente quer proteção. Deixa eu Não fazer uma tem segredo. provocação aqui, então. Você falou que as pessoas que eles não. Por que incomoda tanto? Por que não querem aprofundar Por nesse quê? aspecto científico? O que é? Porque é simples. É simples. É a influência espiritual que nós recebemos de antigos sacerdotes religiosos do Brasil. Uhum. Antigos padres, antigos pastores, pessoas que dominavam, manobravam a massa, que hoje influenciam. Gente, a gente não pode negar isso mais. A gente está vendo palestrantes, presidentes de centro, outras pessoas adotando posturas de religiosos fanáticos. Não querem saber de estudo de ciência. Quer só E do lado de ficar. lá também, tem espíritos também, ex-sacerdotes também, que continuam com as vestes clericais, né, depois de desencarnado, induzindo as pessoas, aos dirigentes, aos membros das religiões mediúnicas ou filosofias mediúnicas a se saírem disso. Um trabalho de desobsessão a ver no lado de Jesus, você falou aqui, eu me lembrei aqui agora, né? Surgiu uma criatura vestida de negro, aquelas batinas pretas aqui atrás, muito magro, alto, a cara comprida, me chamando de herege, você é um herege, você é uma heresia, trabalhando incorporado do seu sete flechas, numa desobsessão, e a criatura aqui por trás falando, né, que eu estava fazendo heresia, não sei o que, o caramba. Do outro lado, eles não largam o dogmatismo religioso, né? E quem não tem essa autopercepção, esse autoconhecimento, cuida das próprias energias, não age estrategicamente diante dessas influências extrafísicas, acaba que entra Isso, no processo obsessivo, fascinação, mistificação, sem saber, né? sem Porque não saber. investiga. Quem engole Exato, verdades e não presta atenção, né? Não liga o exatamente. radar. Exatamente. Olha, tem um espírito de um frade franciscano que está comigo, ele trabalha comigo, o Frei Antônio Bernardo, que foi um companheiro meu de uma encarnação que eu tive na Itália como frade também. Ele era meu companheiro. E vez por outra eu tenho falado com ele geralmente está me assessorando mais no trabalho de reunião mediúnica da Casa Espírita, geralmente sempre quem está mais à frente é ele, e ele geralmente fala o seguinte: olha, se a gente não mudar o conhecimento religioso das pessoas, se a gente não trazer para as pessoas o conhecimento universalista que o Espiritismo traz, mais uma religião, mais Uhum. uma filosofia, sem nenhum critério. E eu concordo com ele. E eu acho que isso é o perigo que a gente está enfrentando hoje. É eu pegar como espírita, olho para o evangélico, esse culto é horrível. Esse culto não serve de nada. Olho para a missa do católico com a hóstia, isso aqui é tudo ritualismo, não tem espírito nenhum aqui. Olho para o xirê de candomblé, onde os orixás se manifestam, isso aqui é bruxaria da pesada. Olho para um banda, vejo um caboclo, vejo um preto velho, um baiano, um vaqueiro se manifestando, isso é um espírito inferior. Poxa, só eu sou certo nesse bolo de cultura, de miscigenação, de ideias, de espíritos, de entendimento. Só a minha crença, só o meu centro, só a minha forma de trabalho é a mais correta. Ela pode ser para mim, mas para as pessoas que estão dentro dos seus entendimentos espirituais, a certa é aquela que eles estão.
Por isso a preocupação que Kardec tinha do espiritismo não ser religião, para que a gente pudesse abraçar todo mundo, sem trazer os ritos de todo mundo. Olha como é diferente. Lógico, não pode carregar a bandeira fora da religião na salvação, né? Até Kardec falou, né? Chico Xavier falou também, né? Se o espiritismo fosse encarado também como a religião, ele também não ficaria no espiritismo. Então você vê, os luminares da doutrina trazem para todos nós esse caráter universalista, que as pessoas, que o movimento muitas vezes ele fecha, bota numa caixinha muito enfeitadinha, coloridinha, com músicasinhas lentas, com irmãozinhos para cá, irmãozinho para lá, e não cresce, não ajuda, não leva uma palavra edificante que edifique mesmo, mas que não fique só pregando para os convertidos, né? A gente quer trazer a palavra do Cristo, a cura para espírito e a cura para encarnado. Não posso nem falar, porque essa não é meu espaço de fala, né? Falar do movimento espírita, que eu tô fora, né? Mas é o que a gente observa. Eu quero dizer aqui às pessoas que eu não acreditava em absolutamente nada disso que a gente está falando aqui, mesmo dentro do espiritismo. Porque eu passei longos anos ouvindo pessoas dizendo que isso era mera superstição. Uhum. Eu passei longos anos da minha vida sendo manobrado por outras pessoas. Até que um belo dia, no trabalho de cirurgia espiritual, quando eu fazia na primeira casa que eu participava aqui em Campina Grande, há muitos anos atrás, 5, 6 anos atrás, nós recebemos um caso de um jovem de 14 anos de idade. 14 anos de idade. O jovem se encontrava com uma úlcera totalmente estrangulada, ensanguentada, colocando sangue para fora. Mas, a partir do momento que o jovem cruzou o patamar da casa espírita, né, algo diferente começou a sair da boca desse jovem. Algo muito diferente. E eu quero deixar aqui registrado as pessoas que estão me ouvindo. Não foi ninguém que me contou. Eu vi com os meus olhos. Não foi ninguém que disse a ídolo. Eu vi. Foi a partir desse dia que eu me interessei a estudar sobre o tema. Chegou esse jovem, Felipe, e quando ele entrou na casa espírita, esse jovem começou a vomitar agulha e prego pela boca. Nossa. Aí pronto, vamos raciocinar. Ele não engoliu 1 quilo de prego ripar e botou no bucho. E chegou vomitando. Não pode. Nem sequer, não tem como. Não tem. E nem sequer ele pegou um monte de agulha, engoliu e chegou na casa espírita, né? Acontecendo isso. E as pessoas desesperadas, sem saber o que acontecia com aquele menino. O que danado é isso? Como é que isso estava acontecendo? O que estava ocasionando aquilo naquele jovem? Eu enfrentei isso, na época eu tinha 18 anos de idade. 18 anos de idade. Eu não tinha noção nenhuma de nada disso. E minha sorte, te juro, foi José Grosso, que é o espírito que trabalha comigo na cirurgia espiritual. Que ele chegou perto de mim e disse assim: "Que foi, meu filho? Tá assombrado com isso?" Eu disse: "Estou. O menino tá morrendo, tá botando agulha, prego para fora. Zé Grosso, o que é isso? Me explica." "Ah, meu filho, você precisa estudar mais a face do mal. Você precisa entender mais o que está acontecendo nesse caso. Você sabe o que pode fazer aí para ele?" Eu disse: "Não." Ele disse: "Pois é. Ainda bem que você é médium e eu posso te utilizar para ajudar esse jovem." E aí, no trabalho de cirurgia espiritual, foi feita a reparação fluídica, né? E esse trabalho ele foi desmanchado pela equipe do caboclo Tupinambá, que é um caboclo que me acompanha. Mas eu perdi meu sono nessa época, eu lembro como hoje. Eu passei 7 dias sem conseguir dormir. Como é que pode uma pessoa vomitar prego e agulha? Muito simples. Eu acabei de ler para vocês o que eu falei. O que estava acontecendo? O espírito responsável pelo trabalho, ele estava materializando dentro das vísceras do menino. Das vísceras. Toda vez que o menino vomitava, ele materializava mais. Toda vez que vomitava, ele materializava mais. E aí, enquanto não foi feito o desmanche dessa energia, dessa perseguição espiritual, que não vem ao caso, que é o porquê disso tudo, o garoto não ficou bom. O menino, Felipe, ele tomava mais de 2 sacolas de medicamento e não tinha resposta alguma. Gente, era um filho meu, um filho seu de 14, um neto, alguém da sua família passando por isso. E eu vi muitas pessoas naquela época, depois que passou o fenômeno, dizer assim:
Aquilo foi coisa da nossa cabeça. Não foi. Não foi. Se eu disser a você que eu me atrevi a pegar esse dedo aqui e passar em cima do vômito com sangue para ver se era uma agulha e um prego, você acredita? Uhum. Eu fiz questão, eu digo, não, eu vou passar, porque se eu não sentir, aí eu sei que eu tô doido. Eu sei que eu tô maluco. Mas se eu sentir que é um prego de metal e uma agulha, eu sei que eu tô louco. E foi aí que eu comecei a ver. E depois eu comecei a estudar, a visão de trabalho da espiritualidade ampliou. E eu comecei a ver o quanto isso é comum e a gente não imagina. O quanto esse tipo de situação é comum em pessoas e a gente não imagina. Processos tão sutis, tão quietinhos que ficam ali, provocando enxaquecas sem causa, processos asmáticos sem causa, dores de coluna, cânceres, lúpus. E as pessoas não sabem. E quando a gente faz Eu tenho lido recentemente o Energia, Espírito e Matéria, né? Doutor. Oh, meu Deus, agora quando a gente quer falar, eu não lembro. Azevedo, né? José Lacerda de Azevedo. Pois é. Ele fala que muitas vezes também se encontra pedaços de madeira de espinhos envenenados em parte das pessoas que elas acusam dores que não é localizado em exame nenhum, né? Que é ser plasmado e colocado a nível de duplo etérico para machucar a pessoa. Né? Tá cada vez mais especializado esse trato da espiritualidade perversa de impingir dor, né, no outro. Muito relacionado com o processo de magia, enfeitiçamento, bruxaria. E aí as pessoas diziam assim, mas hoje em dia ninguém faz isso é muito primitivo. Faz. Basta você não corresponder a alguma pessoa egoísta. Basta você enfrentar alguém que tem um temperamento muito forte. Uma pessoa que deseja te prejudicar, te vingar, te ver na pior. Só que veja, o que é que vai acontecer nesse tipo de processo de obsessão espiritual? Que é um processo difícil. É um processo difícil. O que é que a gente tem que falar para as pessoas? Enquanto mais você tiver a necessidade de se transformar como pessoa, mais protegido desse tipo de energia você vai ficar. Enquanto mais você cultivar na sua vida hábitos viciosos, desregramento social, seja de sexo, comida, vício, você está mais propício a receber esse tipo de energia. Infelizmente. Então, é uma prática muito covarde, né, Ítalo? Porque a pessoa contrata outro na surdina, né? No escuro, longe, afastado, ninguém vai saber. Para todos os efeitos, essa pessoa, o contratante do feitiço, é uma boa pessoa, é um cidadão de bem, uma pessoa da sociedade, frequentador da igreja, do centro, que seja. Né? Para todo mundo, é uma pessoa de bem. Mas por trás não sabe o que está fazendo lá os paranauês para gerar algum prejuízo físico, financeiro também, né? Que a gente está falando aqui de danos físicos, né? Mas acontece danos também psicológicos, danos financeiros, desorganização familiar, são muitos transtornos. E veja, Felipe, tem um ponto muito interessante. Dependendo da carga mórbida que a vítima recebe, ela pode sim vir a desencarnar. Sim. Precocemente. E aí ela se torna no mundo espiritual uma pessoa, um espírito magiado. Percebe isso? Se torna um espírito que continua com aquela impregnação daquela energia. E muitas vezes, em muitas situações, esse espírito reencarna com magia do passado. Olha a complicação. Arquepadia, né? Isso. Muitas vezes a pessoa reencarna com esse processo de magia e ainda sente a ressonância desse projeto, desse trabalho na vida atual. Isso. Aí o pessoal não sabe disso. Você entende? Eu tô rindo, mas é desespero. Isso está falando da década de 70, né? A Matiz falou na década de 50 sobre isso, o doutor Zé Lacerda falou na década de 70. Não é conhecimento novo, não. O Robson Pinheiro resgatou isso, né? Nos livros deles, né? Na trilogia, Marca da Besta, Senhor da Escuridão. Enfim, trouxe isso à tona novamente, né? Então não é novidade. A gente não pode recusar um conhecimento novo. Isso não existe, isso é superstição, isso é fantasia, não vou adotar, porque fora do espiritismo não há salvação. Peraí, calma, não é assim não, vamos estudar, vamos investigar. Os espíritos estão contando pra gente que o que a gente está vendo nesses livros são a realidade, que a gente tem que se preparar
para enfrentar esse novo processo obsessivo complexo, né? Porque não dá mais, muitas vezes, para você ficar apenas na dialogação fraterna. Porque esses espíritos perversos, que estão soltos aí no meio do mundo, não admitem uma conversa, meu irmãozinho, por favor, olha, bota a luz, conheça Jesus. Eles não estão afim desse papo. É espírito endurecido, embrutecido, altamente inteligente, estratégicos, né? Conhecedor de processos psicológicos complexos, de hipnose, magnetismo, de ciência mesmo. Tanto que a gente sabe, né, que a ciência do plano extrafísico está muito mais avançada do que a nossa aqui. Nosso lá já mostrava na década de 30, né? Final da década de 30, o tablet, que a gente vem usar agora, 10, 15 anos para cá. Então, que a gente não possa menosprezar a inteligência desses irmãos que atuam nas trevas. Você vê que interessante isso aí que a gente está falando. Aí a gente hoje, muitos espíritas que não têm base doutrinária, acabam menosprezando a ferramenta da apometria. Sim. Porque, veja, se é algo que está impregnado no corpo espiritual, a gente precisa colocar essa pessoa num estado de desdobramento para que uma equipe espiritual retire esse tipo de energia. E quem está fazendo isso com maestria hoje é a ferramenta da apometria. Mas as pessoas, Felipe, olha, eu quero deixar aqui um conselho para você não, que eu sei que eu lhe conheço, mas para as pessoas que estão me ouvindo. Gente, se você não domina um assunto, se você não tem conhecimento, não emita sua opinião. Não fale do que você não conhece. Siga o que o codificador da doutrina diz lá no livro que é o Espiritismo. Só fale de uma ideia quando você tiver conhecimento profundo sobre ela. Se você não tiver, cale-se. Diga que não sabe. Gente, não é feio dizer que a gente não conhece uma coisa que a gente não sabe. Muito pelo contrário. Mostra que a gente tem nobreza para admitir que não domina um assunto. E o que eu vejo, se você for hoje no YouTube e colocar lá, magia negra na visão do Espiritismo, você vai ver vídeos maravilhosos. Mas você vai ver outros vídeos que são absurdos. Que você vê que a pessoa tem um profundo desconhecimento do que ela está falando. Que ela está falando de uma crença pessoal dela, que ela não conhece magnetismo, ela não conhece fluido. Eu vi recentemente, um espírita bacana, que eu gosto até dele. Um amigo meu, que é espírita, né? Amigo assim, de Facebook, né? Ele tem um canal espírita. Aí ele fez isso, fez um vídeo sobre isso. Magia negra prega? Eu fui ver, né, o vídeo dele. Aí ele dizia assim, pega e não pega. Aí eu, gente, como é isso? Aí ele fez, pega se você acreditar. Não pega se você não acreditar. Meu amigo, é uma questão física. É lógico que é evidente. Se você der muita força àquilo, vai ganhar mais força. Mas está além de acreditar e não acreditar. Porque a gente vê pessoas que não acreditam em espírito ter que ir para um centro espírita tomar um passo porque está com magia. Isso. Engraçado, Ítalo, é que assim, você tem, que acreditando ou não acreditando, o câncer existe, não existe? O acidente de trânsito existe, não existe? Então está fazendo mal. Então, acreditando ou não acreditando, é uma tribulação que vai acontecer com qualquer um se você estiver no teu campo energético para receber isso como prova, né? Como uma expiação, como um aprendizado para um trabalho mediúnico, que muitas vezes a gente é médium, mas ainda não despertou para o propósito, né, da mediunidade de serviço. Aí, às vezes, é preciso vir um processo magístico para causar uma dor, para nos despertar para uma realidade que até então para a gente era invisível, era desconhecida. Mas são processos que acontecem e ninguém está imune. Tem um caso que eu sempre relato também, no centro espírita lá de Fortaleza, um grande centro, que, por sugestão, recomendação da espiritualidade, inclusive de pretos velhos que estavam se agregando ao trabalho espírita, que fosse feito anti-goécia, né? Desmanche de feitiço. E, curiosamente, um a um, os médios que faziam parte desse grupo começaram a adoecer, começaram a se afastar, começaram a cair, se desgostar pelo trabalho. Aí foi feita uma evocação para os dirigentes da casa para saber o que estava acontecendo. E o que foi que aconteceu? Os feiticeiros daquela região onde estava implantado o centro espírita, que era numa zona periférica muito, muito complicada, muita violência, muita gangue, muito tudo, começaram a lançar feitiço nos trabalhadores da casa, porque estava estragando os negócios deles. Eu já passei por isso. Negócio. Poxa, eu, trabalhador espírita, trabalhando para o bem, para a verdade, para a luz, sendo magiado, não pode. Só pega em quem vibra, só pega em quem acredita. Como assim? Como assim? Céus, cruzes?
Né? É. Pé no chão, Eu gente. já, eu já vi isso, eu já vi na prática em um grupo que eu participava, isso aí, Né? e já vi em outros grupos. E quando eu toquei no assunto de outros grupos, né? As pessoas ficaram todas espinhadas pro meu lado. Ah, você não é mais espírita? Ah, você agora é da Umbanda, é daqui, banda do candomblé. Gente, não é isso, não. É porque as pessoas precisam entender que a questão é fluídica, mental. É Sim, manipulação de fluido. Não é só o espiritismo que faz manipulação de fluido, não, gente. Os egípcios, há muitos anos, foram uma das primeiras sociedades a falar de reencarnação, magnetismo e energia. Eu desafio as pessoas aqui a pegar um bom livro de história e ler sobre as coisas. Você vai ver. E muitos desses espíritos que naquela época mexiam com altas potencialidades de força energética na magia e não sabiam. Então você vê, não é uma questão de crença, pessoal. Eu sei que tem até algumas pessoas aqui na live dizendo: ah, eu não acredito. Beleza. Fique à vontade. Aqui quem está falando para você é uma pessoa também que não acreditava, mas a prática, a vivência como médium, dentro de uma casa espírita, dentro do cotidiano da vida, me fez redimir a crença que eu não tinha. Agora é lógico, eu não vou estar de madrugada, levantado em pé na minha casa, achando que sempre vai ter alguém tronhando contra mim. Não, isso aí não. não. Uhum. Por quê? Se eu tento ter uma vida aparentemente equilibrada, onde eu me esforço para dominar as minhas más inclinações, onde eu tento fazer o bem, onde eu cultivo na minha casa hábitos saudáveis, o culto de evangelho no lar, orações, preces, ambiente elevado, eu vou me preocupar com isso? Não. Agora, se eu levo uma vida completamente desregrada, desmoralizada, desvirtuada do bem, se preocupe. Você é fácil de ser manipulado. E uma coisa importante: esses espíritos que trabalham com a magia negra, é justamente isso que eles querem, é que as pessoas não acreditem neles. Porque Ah. enquanto mais as pessoas não acreditarem, mais fácil são de serem manipuladas. Ítalo, eu queria agora, para a gente entrar no outro aspecto aí da live, eu sei que você já viu também, eu vou ler um trechinho aqui do Magia de Redenção, pequenininho, mas que vai Pode entrar ler, nessa etapa de quem opera a magia, né? Eu acho pode que a gente ler. vai falar nisso também. Vou peço licença para citar aqui. O êxito da bruxaria também depende da cooperação eficiente dos espíritos desencarnados e comparsas do feiticeiro, os quais se encarregam de desmaterializar os objetos em questão, transportando as matrizes ou duplos etéricos para serem materializados nos travesseiros, colchões ou locais onde as vítimas permanecem frequentemente. Quer dizer, tem um processo aí que tem é pacto, mas não é pacto, né? Faz que nem o seu amigo lá do Facebook. É uma cooperação de encarnado, feiticeiro, o médium, que é um médium, né? É um médium de efeito físico, é um É o médium com mesmo. potencial magnético, que ele se compactua com espíritos também do outro lado para causar aqueles efeitos deletérios. Então, eles conhecem o processo de imantação, de energização, de potencialização daqueles objetos, da desmaterialização, materialização, ele sabe para que serve o boneco de cera, para que serve o sapo, o que vai fazer com a peça íntima. Então, o feiticeiro sabe e os espíritos sabem, de acordo com a paga que dão para eles, né? A oferenda que for, e aquilo vai acontecer por uma parceria, né? A gente imagina que no plano físico, no plano espiritual, como é aqui. Não é? O que há em cima é como o que há embaixo, né? A lei da correspondência, do hermetismo, que se aplica aqui também. Então, quem são esses espíritos? A troco de quê? Por que eles fazem isso? Aí, as pessoas perguntam também, como é que Deus permite que isso aconteça? Né? Não sei se você escuta isso também. Ó, tem uma pergunta do Livro dos Espíritos, que muitos espíritas justificam isso. Que diz É bom assim: ler também, Deus interpretar. permitiria que um espírito mal ou alguém se utilizasse de um espírito mal para fazer o mal a outra pessoa? A resposta é Aqui, não, Deus não permitiria. Aí as pessoas, muitos espíritos puxam isso para a magia negra e fazem: ó, aqui, Deus não permitiria, não permitiria isso. Mas às vezes é uma falta de interpretação nossa. Olha O que como é ele que ele está diz aqui, querendo ó. dizer, olha que Desculpa aqui, interessante, o só que ele uma está querendo, pausazinha. Só uma o que pausa, ele você tá vai querendo complementar dizer? isso que eu estou falando aqui, ó. Deus Vai. não escuta maldição injusta, e aquele que a pronuncia é culpado aos seus olhos. Quer dizer, a maldição injusta ele não recebe, mas aquele que está na programação.
Recebe. Recebe. Veja só, o que Kardec queria demonstrar mais era que os espíritos não obedecem ao nosso bel prazer. Isso aí é um Uhum. fato interessante. Porque muitas Sim. pessoas que manipulam, né, essas energias, elas têm o entendimento que aqueles espíritos servem como se fosse um cachorro de guarda. Na hora que Uhum. eu quero, eu aciono aquele cachorro de guarda contra uma pessoa. E nem sempre é assim. Porque todas as pessoas que estão encarnadas têm as suas defesas, têm os seus anjos de guarda. Mas desde que faça por onde ter essa similitude fluídica, gente. Você Uhum. vê, se você é uma pessoa que nada contra com quem faz isso, mas se você é uma pessoa que limita com a espiritualidade e tá todo final de semana bebendo exageradamente, em casa de swing sexual, frequentando lugares de baixa vibração, como é que você vai trazer uma energia boa para você para te proteger desse tipo de coisa? Nenhuma. E veja, eu não estou aqui recriminando as pessoas que saem para ir para um barzinho, para tomar uma cerveja, para comer uma comida no restaurante. Não é isso. Eu estou falando das pessoas que fazem da sua vida um reflexo disso. De que Uhum. todo final de semana tem que estar bebendo, todo dia da semana tem que estar bebendo, tem que estar transando com uma pessoa diferente todos os dias. Uma das energias mais utilizadas nesse tipo de trabalho são as energias sexuais. Sim. Os desregramentos sexuais que muitas pessoas. Eu já vi, olha, muita coisa a espiritualidade já me mostrou de como são feitas essas vampirizações dessas energias de pessoas que estão aí no desregramento sexual para ser utilizada da magia negra. E são energias fortes, que é uma Uhum. energia que emana do plexo responsável pela sexualidade. Então, veja, é uma energia de criação. Então, com aquela mesma energia, o espírito que estava fazendo esse trabalho, ele cria uma forma de pensamento deletéria sobre o campo áurico da pessoa, Uhum. ligada, lógico, Exatamente. justamente, ao foco do distúrbio sexual. Uhum. Então, E veja, aquilo a ganha minha vida, questão, né? Essa forma de isso, pensamento ela ganha vida, né? ela tem vida. Independente para Eu te já, olha, machucar. eu já pude ver em pessoas, quando eu estou dentro da sala de trabalho mediúnico, concentrado, de ver pessoas chegando dentro da sala mediúnica coberta de formas de pensamentos horríveis. Uhum. De barata, minhoca, mosca, formiga. Eu já vi. E tudo isso, não se preocupem que eu digo a vocês sem medo de errar. Eu me questionei se não era loucura da minha cabeça. Tudo isso. E sempre fiz questão de ter contato com a espiritualidade. Ah, por que formiga? Por que aranha? Por que isso? Por que aquilo? E hoje eu entendo o significado de cada um desse tipo de forma de pensamento. A gente É. entende. O xamã que eu falei com ele ontem, ele disse que a formiga é um animal comedor de energia espiritual. Devorador de energia espiritual, na fala dele. É, Pois é. é. Aí você vê que coisa interessante. Todas essas formas de pensamentos, elas estão campeando nas ruas, nas madrugadas. Aí, se a gente não tiver uma equipe de frente que desempregne isso, o que seria da gente aqui nesse planeta? Se a gente não tivesse como André Luiz fala lá em Missionários da Luz, no capítulo 3, que existem espíritos responsáveis pelas ruas, que Uhum. fazem a contenção nas ruas. Não só é Ítalo que está dizendo, não é a Umbanda. André Luiz fala lá. Eu me deparei com isso agora, estudando há pouco tempo Missionários da Luz, que eu vou voltar a fazer na minha live. Espíritos que ficam nas ruas, desimpregnando esses são os pensamentos, desmaterializando esses são os pensamentos, que são utilizados também em campos de bruxaria. Uhum. Aí você faz, caramba, tanto conhecimento, o que é que eu estou fazendo? Né? Aham. Tanta coisa que eu tenho que saber. Porque, olha, eu preciso que as pessoas até compreendam isso que eu vou falar aqui agora, do fundo do meu coração. Inclusive, eu estou aqui me retratando com as pessoas da casa espírita que eu faço parte. Tem algumas pessoas aqui ouvindo. Né? Não basta, gente, parem com isso, não basta você ter boa vontade no campo espiritual. Não basta. Se você está querendo trabalhar com a espiritualidade só na base da boa vontade, pare. Você vai se machucar. Agora, se você associar a sua boa vontade ao estudo, ao conhecimento, ao debate produtivo, a uma vida sadia, eu tiro meu chapéu para você. Você vai ser um auxiliar de Jesus aonde você estiver. Você não vai ter necessidade de ter uma casa espírita de parede, não. Onde você estiver, você vai ser um auxiliar de Jesus.
Agora, as pessoas, inclusive eu falo isso porque tem muita gente, muitas pessoas dentro do espiritismo, que almejam entrar nesse tipo de trabalho, de goécia, de reunião mediúnica, sem saber mé concré, como diz aqui na Paraíba. Aham. Sem imaginar o que se passa por detrás das... Na reunião médica da Casa Espírita que eu faço parte, lá acontece desmanche de magia. Já vi muitas vezes. De uma maneira, às vezes, até sutil. Está sendo desmanchado um bocado de coisa e o povo não está vendo. Não percebe, é verdade, É? é desse jeito. Às vezes não precisa de nenhum aparato, de um elemento, de um fumo, de uma bebida, de nada. É feito tudo ali Então, no astral, lá, no campo, os guias estão fazendo, a gente já acabou, né? já acabou. Foi tão É. rápido. Então, assim, Uhum. esses conhecimentos têm que ser muito produtivos, porque você veja, eu estou numa casa espírita. É lógico que é evidente que na casa espírita eu não tenho como pegar o fogo de um álcool e botar no chão para desmaterializar um trabalho. Mas se eu souber que as salamandras, que são os elementais do fogo, e chamar elas mentalmente para acabar com aquele trabalho que eu estou vendo, não vai ser a mesma Uhum. coisa? Sim, Se ela eu usa. precisar, na hora de um passe, eu estou vendo que uma pessoa está agitada, angustiada, pesada, e eu mentalizar a potencialidade calmante de asepsia fluídica da folha de uma colônia. Eu vou precisar ter uma folha de colônia lá para macerar, para botar em cima da pessoa? Que, ó, é mente. É Uhum. mente. Então, por isso que é importante a gente que luta com o espírito entender um pouco de fitoterapia, um pouco de química, um pouco de Uhum. anatomia. Porque, às vezes, até a equipe espiritual diz assim, bote a mão em cima do mediastino. Aí o povo, o que é isso? Meu Deus, mediastino. Bote a mão em cima do osso coracoide. Aí o povo, meu Deus, o que é isso? Aí você vai começando a ver que não é só botar a mão. Você tem que saber onde bota a mão. Bote a mão em cima do mei-mei. Não sei se você sabe o que é isso. Tem de É, magnetismo. tem um chakra, né? Meg-May, né? Mei-mei. Aí o Meg-May. pessoal, ai meu Deus, que chakra é esse? Só tem só 7 chakras. Tem não. Bote a mão em cima aí do plexo básico, plexo esplênico. Aí o povo não sabe. Aí dá infarto fulminante em mim. Um Oh, meu. infartozinho, um infarto espiritual. Que a gente vê só a pessoa levantando a mão com boa intenção, mas não sabe o que está fazendo. E aí eu volto aqui a Kardec mais uma vez, no capítulo 1 do Livro dos Médiuns. Aqueles que querem adentrar o mundo dos espíritos, sem destes o conhecer, assemelham-se a uma criança que entra num laboratório de química e mistura várias bases. O máximo que ela vai conseguir é a combustão desses meios que ela mistura. Acabou, Uhum. acabou. É isso. Então, eu só posso trabalhar com alguma coisa quando eu conheço. Eu só posso ajudar uma pessoa num dado problema obsessivo, complexo, se eu conhecer. Se eu não conhecer, me desculpe, eu não tenho conhecimento sobre isso, eu vou lhe indicar para uma casa que possa lhe ajudar melhor. Porque o grupo também tem limitações, não é verdade? Sim. Sim. E o curioso é quando você estuda, Ítalo, também, e tem aquela vontade sincera, aquele desejo ardente que Kardec fala, né? A espiritualidade amiga também conspira a teu favor para desenvolver teus potenciais e para se agregar dentro de uma estrutura de trabalho. Que a gente não tenha medo, né? Que tenha o estudo, a convicção, fazer a sua parte, se dedicar e sabe que os espíritos vêm igualmente para te acompanhar e assistir nesse trabalho de caridade, né? Que se faz ali. Verdade. Mas você tem É medo, não, mas verdade. eu tenho medo que o guia não venha. É um processo muito de fé também, é um salto de fé. Não é religião, não entra em religião, mas é um salto de confiança, né? Porque nem todo médico tem evidência, né? Todo médico tem clareaudiência. Ele vai entrar num processo de confiança, de perceber as energias, de entrega. O próprio médico tem que tratar de aguçar, de ser estratégico, né? Não esperar que o guia faça tudo, que o mentor faça tudo. Tem que Não. confiar no seu potencial, Ó, combinar o teu potencial com o potencial também intelectual desse guia, porque ele ajuda, sim, essa equipe, né? E que a gente tem um trabalho, é uma parceria que se constrói, né? Com amizade, com dedicação, com disciplina. posso ler E aqui com um trecho estudo, né? posso ler aqui um trecho do Livro dos Médiuns? Posso? Bora! Uhum. Está lá no capítulo 19. Só para você ver o quanto o estudo é importante. Não só o estudo, mas para você ver como o estudo é importante. Escute só esse trecho de Kardec.
Pelo amor de Deus, não é Ítalo, é Kardec. Quando alguém quiser me crucificar, lembre-se que foi Kardec que falou. Olha isso. Assim, quando encontramos em um médio o cérebro povoado de conhecimentos adquiridos na sua vida atual, o seu espírito rico de conhecimentos latentes, obtidos em vidas anteriores, de natureza a nos facilitar as comunicações. Dele, de preferência, nos servimos. Ó, porque ele, o fenômeno da comunicação, se nos torna muito mais fácil do que com um médio de inteligência limitada e de escassos conhecimentos anteriores adquiridos. Vamos fazer-nos compreensíveis por meio de algumas explicações claras e precisas. Não sei se vocês prestaram bem atenção, o que ele quis dizer. Ele quis dizer assim, ó, médium, e quanto mais tu estudar, cara, mais fácil tu vai ajudar a espiritualidade nesses trabalhos. E quanto menos tu estudar, mais enferrujado tu vai ter. Eu vou usar agora a frase da Ana Fluginelli. Médium que não estuda é ferramenta enferrujada. Ítalo, um questionamento que as pessoas se fazem, os médios, né? Mas estudar, por que eu vou estudar se os guias vão trazer esse conhecimento para mim? Se eu estou estudando e eu estou falando aquilo que eu sei num processo de incorporação, que eu estou mediunizado, ali sou eu, não é o guia. O que a gente fala para essas pessoas aí, Ítalo? Vou falar, já falei aqui, mas vou reforçar. A Forte. gente tem que entender que a ligação das comunicações ela é feita através das questões cerebrais, do sistema nervoso. Então, nossa mente vai estar lá, né, guardado no inconsciente, os conhecimentos que a gente tem de vidas passadas. Ótimo. Mas se eu não tiver o conhecimento de medicina de vida passada, como é que eu vou trabalhar com um médico espiritual corretamente? Se eu não fizer... Não estou dizendo que você vai ter que estudar medicina, mas eu preciso aqui de vez em quando olhar um pouco sobre a anatomia humana, estudar um pouco sobre farmacologia. Para entender os órgãos ali, né? Anatomia, mais ou menos. Então, orientação. Estudar um pouco sobre citologia. Para entender, para facilitar a gente. Mas sabe qual é o problema, meu caro, querido irmão Felipe, amigo querido do meu coração? As pessoas são preguiçosas. Querem que os espíritos façam tudo, resolvam tudo, arrume um bom casamento, um bom emprego, desmanche a magia negra na minha vida. Mas eu, às vezes, sou a própria magia negra em pessoa na minha vida. Você percebe isso? Então, sim, Kardec respondeu muito bem isso. E quanto mais eu tiver conhecimento, mais fácil da espiritualidade me utilizar. Você imagina o que é a gente trabalhar em desmanche na casa espírita, por exemplo, de magia negra, de Goécia. E eu nunca ouvi falar o que é ectoplasma. E aí? E aí? E nunca ouvi falar em caboclo, preto velho, até mesmo os próprios guardiões, Exus, que trabalham também. Porque o meu preconceito como médium me priva de ter esse conhecimento. Eu vou ser uma ferramenta enferrujada. E aí eu sempre vou querer que através da minha mediunidade venha Joana de Ângeles, venha Emmanuel, venha Manuel Filomeno de Miranda. E esses personagens aqui, é mais bonito, esses espíritos, do que vir um Pai Francisco, do que vir um Caboclo Sete Flechas, do que vir um Sete Encruzilhadas, como um Exu, do que vir uma Rosa Caveira, como uma Pombagira. Porque a rotulação ainda é muito forte na nossa cultura. Esse excesso de piegas mais tem atrapalhado o trabalho da espiritualidade do que tem ajudado. E a propaganda do inimigo também aí é cruel na televisão, né? Quem é você, demônio? Né? Aqueles pastores de televisão. Aí diz é pombagira, é tranca-rua, é caveira. Quer dizer, desinformação, né? São coisas que a gente precisa entender para quando acontecer em reunião mediúnica, através do animismo de muitos médios, a gente saber rebater. Porque às vezes acontece. De vir espíritos como esses que trabalham para o bem e o médium dá uma conotação de espírito trevoso. Já vi isso em reunião mediúnica.
Já E vi, na né? hora eu combati. Eu disse, meu irmão, fulano de tal, o médio, eu quero falar com o médio. Por favor, interrompa a comunicação, porque quem está falando aí é o seu animismo, não é o espírito. Uhum. É você. É o seu preconceito que está saindo na comunicação, não é o espírito. Uhum. Então, você vê assim, né? Realmente o que eu estou falando aqui pode estar desagradando muitas pessoas, deve estar descendo duro, seco na garganta, deve estar descendo ruim. Mas digo a vocês, tudo isso que eu estou passando aqui é fruto de vivência. Não é fruto de palestra que eu ouvi alguém dizer. Não é fruto de artigo de blog espírita, de blog espiritualista. Não. Tudo que eu estou passando aqui para vocês, eu vivenciei e vivencio ainda na minha trajetória mediúnica. E digo mais, louvo a Deus hoje, Felipe, eu louvo a Deus hoje, ter uma casa espírita de pessoas que conseguem trabalhar esse contexto da magia, de pessoas comprometidas com o estudo. Louvo a Deus hoje ter essa casa, porque a gente já viu milhares de vezes o próprio Zé Grosso, que aumentou o espiritual do nosso trabalho, desarticular em questões de segundos, minutos, processos de trabalho de magia negra, com uma maestria, com um entendimento, que eu digo assim, Zé Grosso, Uhum. cara, ensina um pouquinho para mim, ensina um pouquinho para a gente, porque é muita coisa, né? E eles vão ensinando uma ética também que a gente não compreende muitas vezes, né? A gente fala muito em causa e efeito, ação e reação, mas na hora que um guia diz, não, vamos devolver isso aqui para quem mandou. Ai, vai se vingar, essa é a vingança, né? Não retribui o mal com o mal. Simplesmente uma lei de Deus, da lei do retorno, de causa e Isso, efeito. é Mandou e isso. voltou pro dono, né? A O que gente é voltar pro precisa dono? A demanda que entender, foi jogada naquela pessoa, a espiritualidade é teu, você que gestou, você que entendeu? criou, toma de volta e entrega. E a A pessoa gente passa a se precisa representando entender aquilo. isso. Que o pessoal Uhum. faz, E não é eu maldade, não não, quero é da lei. eu não quero que volte para a pessoa que mandou. Mas não é uma questão de você querer, gato. Não é uma Uhum. questão de você querer, gata. É porque tudo que parte de uma fonte energeticamente tende a voltar para a sua fonte de origem. Vai É, ter que entrou. voltar para lá. Então, eu Uhum. lamento, olha, juro a você, eu lamento profundamente, porque todas as pessoas que eu conheci que trabalhavam com magia negra terminaram mal. Termina mal. Todas. Ah, mas até amarração que não faz mal a ninguém, Ítalo, que é só questões Mas amorosas. deixe Porque de tem gente que acha que é ser brincadeira, né? Que contrata aí Deixe pela de ser, internet deixe de e ser acha que é egoísta besteira. e vá procurar uma pessoa que te ame. Não queira ninguém É. amarrado, não queira ninguém preso, porque essa pessoa ela vai tentar sair de você, vai começar a te maltratar e não vai sair por causa dessa liga magnética que você fez em cima dela. Não se Uhum. submeta a isso. Tenha alto amor por você. Busque uma pessoa que realmente te faça feliz, te ame de verdade. Mas não faça isso. Vá por mim. A, a Vitória falou aqui que já viu gente feiticeira muito doente. É um testemunho aqui na nossa casa. A gente recebe feiticeiro para se tratar dos malefícios que fizeram. Já, já E vi sim. recebe na medida da misericórdia e do merecimento de cada um. Já vi A gente não vai sim. deixar de servir, de atender, porque quem cura é Deus, né? Não é a gente. A gente só serve de instrumento e junto com a Exatamente. espiritualidade. Mas isso Exatamente. acontece, né? Olha, Adoece tem muito. alguma pobreza maior, Felipe, do que você querer que uma pessoa fique com você, você sabendo que essa pessoa não te quer? Pobreza de espírito, Gente, né? isso é uma doença, é uma falta de auto-amor tamanha na nossa vida. Uhum. Só porque vai satisfazer ali em alguns segundos um prazer vulgar em cima de uma cama, e eu quero ter Da aquela pessoa amarrada a mim. possessividade, controle. Eu quero adoecer uma pessoa, eu quero me vingar energeticamente de uma pessoa, achando que essa pessoa vai se acabar na vida. Ela pode até se acabar, mas fique certo, a rebordose energética ela vai cair em cima de você como um raio cai em cima de um para-raio. E nessa hora você não condene Deus, porque Deus não tem nada a ver com isso. Não tem. Deus não tem nada a ver com isso. Deixa eu contar só um casozinho interessante para você ver como a gente faz magia negra maravilhosamente bem. A gente É faz. bom explicar essas modalidades também. Né? Porque, veja, Uhum. o trabalho de magia negra, ele nem sempre vai precisar de um condensador energético, que são velas, cores, fitas Animal, e né? tipo de material. Tem pessoas e espíritos que conseguem fazer tudo isso através da mente.
que é o Sim. feitiço mental. Ou verbalmente, que foi um feitiço que eu fiz. Sem querer, mas fiz contra uma pessoa. Olha que coisa engraçada, deixa eu te contar o que aconteceu. Eu tinha 18, não, 17 anos, 16 anos por aí. Eu estava no início do espiritismo, conhecendo as coisas, né? E eu tinha uma namoradinha na minha rua, uma menina que eu gostava, né? E essa menina era disputada por mim e por outro menino, na mesma rua, que era meu amigo Aham. na época, né? E era muito engraçado isso. Olha o Vitão aí. E aí ela decidiu ficar comigo, mas esse rapaz Uhum. ficou apaixonando a gente para acabar o namoro, dando em cima dela e tal. Aí eu tava um dia sentado na porta da minha casa, esse rapaz passou na calçada. Cara, eu olhei para ele, eu falei aquilo com tanta convicção que não aconteceu o que eu pedi. Eu disse Ah. assim, eu olhei para ele e disse assim: "Ah, infeliz, há uma topada no calçamento para arrancar a unha do pé." Foi o que aconteceu. Ele não caiu. Uhum. Ele não caiu. Tudo bem. Eis que acontece de eu voltar para dentro de casa. Fui limpar um móvel antigo que minha mãe tinha, um móvel em branco, cheio de panela, de copo, de garfo. Aí era um móvel que tava. Ele é assim, ele vivia junto da parede e era para estar parafusado. Mas ele Uhum. sempre esteve ali. Mas nesse dia, esse móvel caiu por cima de mim, com um prato, com um copo, com um talher, com tudo. Eu me machuquei sério, bicho. Passou. Acabou. Vamos para a reunião mediúnica do centro. Uhum. Prestes a terminar a reunião mediúnica, tinha uma médium na ponta, eu estava na outra ponta, né? Aí, quando o presidente você estava dizendo assim, vamos acabar a reunião agora, tudo está bem, foi maravilhoso o trabalho. Aí o espírito se comunicou com a médium e disse, eu quero falar, eu Ei. quero falar. Só que, na ponta da mesa estava o Ítalo Vieira Franco, né? Tava o Ítalo Dias, bem evoluído espiritualmente. Aí o espírito para mim disse, eu quero falar com você que está aí na ponta. Aí o coração já deu o quê? Uma gelada, né? Quer dizer, eita, é agora. Uhum. Diga, meu irmão. Eu disse, deixa jeito, né? Que a gente tem um negócio de dizer, diga, meu irmão, com os espíritos. Gente, quem puder, não diga isso não. Fala assim, opa, meu querido, meu amigo, o que é que eu posso falar com você? Aí ele disse assim, seu irmão, não. Porque aqui você consegue enganar as pessoas dessa reunião, mas a mim você não engana, não. Aí já tinha passado isso tudo. Aí eu disse, mas o que foi, meu irmão? Ele disse, você lembra de um dia que um rapaz que você não gosta ia passando na frente da sua casa e você quis que ele tropeçasse para torar o dedo da unha do pé? Aí eu disse, lembro. Aí ele fez, você lembra também que o móvel que estava dentro da sua casa, desparafusado da parede, caiu por cima de você? Aí eu disse, lembro. Ele fez, pois é, naquele momento eu vinha passando pela rua e captei seu pensamento. E eu fui para cima do rapaz mesmo, para jogar essa energia. Porém, naquele momento o rapaz estava protegido espiritualmente. A energia Uhum. bateu nele e voltou para você. Que a partir de hoje você nunca mais deseje nada contra ninguém. Porque o que você não quer para você, não queira para os outros. Tenha uma boa noite, seu médio hipócrita. Ei. E aí? Pesado. Pesado. Mas vamos lembrar agora o que o apóstolo Paulo sempre dizia: há uma nuvem de testemunhos que nos acompanha. Uhum. A gente não consegue se esconder por muito tempo. A gente até Não. tenta, mas não se esconde. Não dá E para se eu fiquei esconder do causa e efeito. deste tamanho na cadeira. O presidente do centro olhou para mim, Uhum. que era meu querido Francisco Raimundo Medeiros, seu Chico do 40, fundador da União Fraternal Espírita daqui de Campina Grande, né? E disse assim: mas você fez isso? Eu disse: fiz. E depois eu fui estudando, eu vi. Naquele momento, eu agi com magia negra contra uma pessoa. Uhum. Porém, ela teve a sorte no momento de estar bem amparado espiritualmente e a energia bateu e voltou para mim. Parece Pois até um é. caso besta, né? E é Mas não magia, é. né, Ítalo? Mas o pessoal tá Magia. pensando, peraí, não é. Mas magia não é só quando pega aqueles alguidar de barro e pega um sapo, bota uma foto dentro, Não, costura. Mas magia não é só não, isso aí, não, Ítalo? Fala pro pessoal não. aí o que é magia.
O fato incessante de você vibrar negativamente contra uma pessoa já é uma magia. Você desejar que uma pessoa perca um emprego para você ganhar a vaga dela é uma magia negra. Você desejar uma pessoa que já está casada, namorando, para estar com ela é uma magia negra. Você desejar passar por cima das pessoas a todo custo, a todo instante, é magia. Você desejar que uma pessoa se acidente em um carro, numa moto, que ela se machuque, que ela se decepcione na vida amorosa dela, é uma magia. Tudo isso é magia. Por Tudo isso que isso. a grande máxima do Espiritismo, uma das grandes máximas, é não fazer aos outros aquilo que eu não gostaria que fizesse a mim. E aí, quando a gente compreende e internaliza isso, tudo muda. Uhum. Você vê tudo com um olhar diferente. O Richard Simonetti, ele conta num livro dele, o Richard Simonetti foi um grande palestrante espírita que desencarnou e as pessoas não deram valor a Richard Simonetti. Num livro que ele tinha chamado Causos da Vida, que ele conta que um rapaz chegou num bar falando de magia negra dentro de um bar, dizendo assim, isso é conversa, magia negra lá existe. E no recanto do bar tinha um cara que praticava magia negra e estava tomando uma pinga. E Uhum. aí ele jogou a pinga no chão e disse assim, você vai ver agora como funciona. E jogou 3 punhadinhos de pinga no chão e o cara desmaiou dentro do bar. Desmaiou mesmo. Até, se eu não me engano, foi até um infarto que o cara teve. E aí, nesse caso, Richard Simonetti ele explica o seguinte, que a gente tem que entender o magnetismo e a questão dos fluidos como algo que há um emanador e um receptor. E que não é o fato de você dizer que não acredita que essas forças não existem. Uhum. Porque você vê até a questão mesmo dos elementais, que a gente vê até os espíritas. Espíritas, vergonhosamente dizendo que eles não existem. E a gente pega Kardec na revista Espírita falando com duende, falando com fada, Fada, dizendo, gnomo. afirmando que esses espíritos existem. E os espíritas se afastando dessa linha de raciocínio, de conhecimento de Kardec. Aí, Felipe, sinceramente, não dá. A gente precisa ter momentos como esse para a gente despertar as pessoas, senão não dá certo. Isso. Falar da realidade, né, Ítalo? Que não é tão colorida, né, tão brilhante, né, e perfumada. Falar da real, do que acontece nos bastidores, né, das obsessões complexas, do enfeitiçamento, da bruxaria, do que é feio, do que é sujo. Que a gente tem que conhecer a escuridão, né, para saber trabalhar na luz. A gente tem que conhecer o mecanismo de atuação para saber se defender. Eu sempre falo muito aqui no médio iniciante, gente, você tem que ser estratégico, o médio tem que ser estratégico, ele tem que conhecer, tem que estudar para saber lidar, para saber se defender, não pode mais ser um bobinho, ou ficar tudo entregando, se Deus quiser não vai ter nada comigo. Tá, Deus quer que tu progrida, que você cresça, que você seja feliz, mas você tá se organizando para alcançar essa felicidade que você quer, alcançar seus propósitos. Eu acho tão lindo o Chico Xavier, o Divaldo Franco, esses médios que dão comunicação, médico que faz cirurgia espiritual, mas você se dedica, você tem a disciplina, você... Aliás, você tem esse propósito, esse karma, né? Então, nem tanto é você desejar as coisas, mas você ter consciência de que a mediunidade é uma ferramenta, é um instrumento que quanto mais você se prepara, mais a espiritualidade está ali para te assistir e as coisas belas acontecerem, né? Nem que não seja fenômeno, mas Exatamente. o bem sendo feito, né? Inclusive o desmanche de magia. Exatamente. E nós estamos num momento em que a gente, nesse instante, precisa parar de ser massa de manobra, de começar a questionar mesmo. Palestrante, questionar médios, questionar as pessoas que estão ao nosso redor. Gente, questionar não é discordar, entendam. Questionar tem a ver com o espírito científico. Você perguntar para ter mais esclarecimento. Olha, na hora que você vê um médio se milindrando com o questionamento das comunicações que ele recebe, corra. Porque não é um médio de confiança. Um médio que realmente compreende o seu papel de intermediário, ele vai entender bem o questionamento, ele vai entender bem a comunicação de um grupo com ele vai O se dar Instagram bem. está me dando 25 segundos, Ítalo. Vamos termina aqui e a gente fecha só para fechar na outra, com a prece, com agradecimento, com algumas perguntas que ficaram. Tá bom? Gente, não nos abandone. A gente vai responder as perguntas que ficaram, o Ítalo vai complementar e a gente vai fechar esse momento, viu? Voltem. Exatamente. Vou só salvar aqui. Até mais, Ítalo. Valeu, cara. Vamos encerrar aqui. 5, 4.